A isso, você abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 3. Há um tempo atrás, eu já falei sobre isso. Não sei quanto tempo aí que eu não tenho cabeça para essas coisas não. Mas eu já falei sobre isso. Mas hoje nós vamos dar um passinho mais profundo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Está falando de salvação aqui também. Tá? Nós vamos chegar lá. Acharam aí? Capítulo 3 de 1 Coríntios? Fácil essa, né? Acompanhem que eu vou ler para você. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha a preocupação de Paulo aqui. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então nós já começamos na leitura, eu vou me ater mais ao fim do texto, mas já começamos a tirar aqui coisas interessantes, que ele diz assim, você não é carnal? Por quê? Se entre vós existe inveja, contenda, dissensões. Então, ele está dando 3 exemplos, tem muitos outros mais. Mas se na tua vida, certo? Na tua vida tiver inveja, por exemplo, que é mais, assim, pelo menos a mais comum aqui, e você contendas é com você próprio, com você, com o próprio espírito, com o outro. Sabe, irmãos? Quer dizer, se nós estivermos inseridos nessas situações, somos carnais. Está escrito aí. Sabe? Aí chegam uns pastores de Araca, aí fica pregando, tem uma inveja santa. Que inveja santa, rapaz? Inveja é inveja. Não tem qualificação. Né? Não tem. É inveja santa nada. Então, inveja, contendas, dissensões, é carnal. Olha o 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Estão escolhendo homens. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Quer dizer, ele só serve de aio, ele só serve de condutor. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, se você crê naquilo que Paulo cria, amém. Se você crê no que Apolo cria, amém. Mas você não pode crer neles. Tá? Você não pode crer neles. Então não se faz, irmãos... eu vou continuar aqui, mas eu já vou aproveitando o texto. Não se faz idolatria de homens. Não se faz. A minha oração dá certo? Dá, porque eu tenho fé. Se você tiver, não precisa nem da minha. É você com Deus. Você precisa tomar essa atitude de ter confiança naquilo que você determina. É isso que Deus tem ensinado aqui. Então, vou na igreja do fulano de tal. Não fala a igreja de Jesus, fala o pastor que é dono. Não é dono de nada, não sou dono de nada aqui. Então, nós temos que parar um pouquinho, né? Eu sou desse, eu sou daquilo, eu sou nos qualificando. Eu sou pentecostal, eu não sou, eu sou batista, eu não sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou daquela igreja tal, porque aquela é que pode. Nós não somos nada, nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Ok? É isso que nós somos. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, estou lendo 5, senão ministros pelos quais credes. Quer dizer, nós servimos, eu estou aqui passando a palavra, mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Estou instruído pelo Espírito, sim, porque eu busco por isso, mas a palavra é dele. Tudo que acontecer na sua vida, a partir disso, meus irmãos, é mérito dele. Dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Tá certo? Então nós pegamos alguns homens de Deus que pensam que só eles resolvem. Estou cansado de falar isso aqui. Eles não resolvem nem a vida deles. Que a palavra de Deus é atente para a vida deles. Se eles são imitadores de Cristo. Se a vida deles, se eles conseguem conservar a casa deles de pé. Nem isso. Mas são arrogantes espiritualmente, não é assim? A gente está cheio de camarada assim. Meus irmãos, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Agora eu estou melhorzinho, mas teve época aqui que eu ficava suando, transpirando, não era nem pelo Espírito, era dor na coluna. Então nós somos necessitados 100% de Jesus. Eu, você, nós fazemos parte desse corpo.
Eu estou aqui, como Paulo, como Apolo, para que sirva de aio. O aio é aquele que conduz. Estou conduzindo vocês à palavra, mas a fonte é a palavra. O principal está lá. Tá certo? Então, né, precisamos parar um pouco dessa idolatria, dessa dependência. Nós estamos aqui, tudo bem, está o pastor? Chama, tem um presbítero? Chama. Tá. E se você deparar com um endemoniado aí, o que você faz? Você corre dele? Vai chegar um momento que Deus vai permitir que apareça na tua frente para você tomar uma posição, e aí? Então nós estamos aqui no exército de Deus, aqui é um quartel, onde você recebe o treinamento para isso, para ser usado lá fora na guerra. Aqui é fácil, aqui é tudo treinamento. Mas a batalha pior está lá fora. A batalha pior está no mundo. A batalha pior está no seu dia a dia. A batalha pior está nas tentações que vêm todos os dias. Essa é a batalha que você precisa encarar com destreza. Bom manejador da palavra. 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então é isso. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra, mas quem dá a prosperidade é o Senhor. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, tá certo? Certíssimo. E nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então tem camarada que é um mero plantador aí e fica com uma arrogância terrível, né? O outro rega um pouquinho com a palavra e acha que é ele. É nada, é Deus que dá o crescimento, é o Senhor que é o alvo da nossa busca. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Importante o trabalho nas coisas de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qualquer um que pregar alguma coisa que esteja fora do Evangelho do Senhor é anátema, é maldito, não está dentro do contexto de Deus. Porque se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, olha só as coisas como são diferentes. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vou explicar tudo isso. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Eu não costumo pôr nome nas pregações, mas essa você pode escrever aí: salvos pelo fogo. Como é que você pode ser salvo pelo fogo? Olha só que interessante, né? Outros foi salvo por um triz, meu amigo. Fez o suficiente. E o suficiente é crer. O suficiente é aceitar Jesus. Mas, meus irmãos, é como se você estivesse numa escola e passasse com 5. Na raspa. Mas você passou. Ele está falando desses que serão salvos, mas vão ser salvos pelo fogo. O que o fogo consome? Tua salvação? Não, mas a tua obra. Então ele diz assim: o fundamento é Cristo, né? O fundamento é Cristo, o alicerce é Cristo, e cada um constrói sobre esse fundamento, sobre esse alicerce, algo sobre ele, de alguma forma. Então ele cita: alguns vão construir de ouro, né? Um material duro, firme e tal, né? Outros vão construir de prata, outros vão construir, ele usou outros termos aqui, que eu vou voltar para ficar fiel à palavra, pedras preciosas, olha que coisa. Outro constrói de madeira, outro de feno, outro de palha. Então qual é a diferença na obra, se tudo é obra para o Senhor? A diferença é que se passar pelo fogo, a palha queima rápido. O ouro até derrete também, mas demora um pouco mais. Né? O feno é consumido assim, rapidamente. Está entendendo qual é a diferença das obras?
Tem obras que você faz, que você continua para Deus, então é a vida inteira, e você vai plantando, e vai crescendo ali tijolinho por tijolinho, como um edifício bem ajustado, como o corpo de Cristo, e você vai acrescentando na tua vida, e você vai crescendo na graça, e vai crescendo no conhecimento, e vai edificando, tudo bem. Agora tem outros que querem ser ligeiros, acham que Deus está tardio, então tem pressa nas coisas, e constrói de qualquer maneira. Então pega um material muito mais fácil, como é de feno, é mais fácil para fazer, de madeira é mais fácil para moldar, mas se vier o fogo, quer dizer, se vier a luta, se vier a contenda, se vier a batalha, queima rápido. Então você vê alguns aí na obra de Deus que sobe que nem um foguete e desce que nem dois. São coisas rápidas. As coisas de Deus, meus irmãos, lógico que Deus tem pressa, lógico que Deus quer rapidamente, lógico que Ele diz assim, eis aí os campos que já estão brancos, precisamos de obreiros e ceifeiros, tudo bem, mas amados, a pressa às vezes é terrível, então você tem que cumprir as etapas, você nunca começa a subir uma escada pelo último degrau que você vai cair, você tem que pôr o pé no primeiro, e um por vez, principalmente quando a gente vai ficando mais pesado e mais velho, um por vez. Senão é terrível. Então ele está dizendo aqui, olha como você constrói a sua obra, porque ela pode ser queimada pelas obras, pelas contingências. Então nós vemos, irmãos, às vezes igrejas que explodem, tal, de repente elas vai murchando e acaba com tudo. Mas o fundamento não era Cristo? Era. Mas o alicerce não era Cristo? Era, falava da palavra. Mas construíram de que maneira? Construíram de que maneira? Olha, irmãos, às vezes eu me pego meditando eu e Deus só, sabe? Falando para você que você é pastor, você sabe o que eu estou falando. Às vezes, irmãos, eu vejo irmãos na igreja tal, vocês veem aqui que eu demoro para ungir uma pessoa. Eu vou observar a vida dela antes, eu vou observar como ela é a conduta dela na igreja, eu vou observar tudo isso antes de pegar e dar um cargo, uma carteira, uma unção. Sabe, eu sou zeloso nisso. Eu poderia aqui, tem muitos irmãos que eu poderia ungir amanhã. Eu unjo você dá uma carteirinha para cada um, todo mundo feliz, tal. Mas não é assim. Porque se não tiver um fundamento, se não tiver uma unção mesmo, uma dedicação mesmo, você construir no alicerce, porque nós estamos na palavra, mas você vai construir de feno, vai construir de palha. Então qualquer lutazinha, qualquer faísca, pegou fogo e acabou. Pegou fogo e acabou. Então nós temos que ter prudência. Prudência. O pastor Walter já pregou aqui, né? Mas não é que eu tenho ciúmes e estou aqui agarrado nisso aqui, que ninguém prega aqui. Mas eu tenho prudência de saber para quem eu dou o microfone. Né? Porque alguns aí, meus irmãos, vêm, estraga que você fica 6 meses para consertar depois. Porque, sabe, é o fogo no feno, sabe? Tal, faz uma fumaceira, faz um movimento, mas no dia seguinte é cinzas. E tudo, meus irmãos, se eu orei no domingo passado e falei, o senhor vai dar emprego, hoje eu estava aqui para cobrar. Cobrar não, perguntar, né? Porque se eu prego aqui, Deus usa a minha vida para trazer uma palavra, na semana seguinte eu estou aqui para responder por ela, daqui 15 dias eu estou aqui para responder por ela, e eu estou aqui há 18 anos para responder por ela. E se você está aí é porque tem dado certo. Então, amados, precisamos tomar cuidado com isso. Então, salvos, sim, são salvos, mas pelo fogo, quer dizer, só foi na salvação de graça pelo Senhor, mas não foram creditados a eles outras coisas. Mas pastor, você sempre fala que nós não somos salvos pelas obras. Lógico que não, você é salvo pela graça. Mas as obras na nossa vida são importantes. Vocês vão ver, meus irmãos, que nós vamos passar por um tribunal, eu estou adiantando um pouco só para vocês acompanharem depois os textos. Nós vamos passar por um tribunal que não vai julgar se você é salvo ou não, porque se você aceitou Jesus Cristo verdadeiramente, se arrependeu, tem Ele no seu coração, você chega lá já salvo, meu amigo. Ele nos diz, aquele que aceitou Jesus e todas já passou, nós vamos passar por esse texto, da morte para a vida. Quer dizer, é certo que você está na salvação, se você, lógico, crer, se você permanecer, tudo isso. Agora, a vida eterna, meus irmãos, as obras têm importância, porque você vai passar por um tribunal para julgar o quê, se você já está salvo? Não é para condenação,
mas é para julgar você pelas obras. Fazer um balanço do que você serviu ao Senhor. Você fala assim, se você aceitar Jesus hoje, você é igual a mim, a ele que estamos 40 anos no Evangelho. Tudo bem, você é mesmo. No sentido do quê, hein? De salvação. O ladrão foi salvo naquele dia. Está salvo. Ninguém está discutindo isso. Mas, quando você chega, meus irmãos, a esse ponto, então você vai entender que um camarada que foi salvo hoje é salvo também. Mas um que está fazendo a obra há 40 anos, um que se dedica, um que o Senhor usa como profeta, um que o Senhor usa no dom de cura, um que se dedica, um que é intercessor na igreja, quer dizer, esse não leva vantagem em nada? Na salvação não, porque é salvo tal, tá? Mas na vida eterna, no galardão, é lógico que leva. Claro que leva. Irmãos, na casa de meu pai é uma só. Tem muitas diferentes moradas. Ninguém diz que essas moradas são iguais. Está escrito aí que são iguais? Não. Se tem uma casa só, devia ser uma... o puxadinho igual para todo mundo. Não é. Eu vou provar na palavra para você que não é. A Bíblia diz que todos os redimidos estão isentos do juízo. Claro, você já é salvo se você aceitou Jesus, tá? Você chega perante Ele na condição de salvo, né? Isentos do juízo divino para condenação. Querem ver isso? Abra, por favor, em João 5:24. Deixa eu tirar o óculos aqui, que esse é para perto. João 5:24. Vou lá. Vou ler para vocês. Está escrito assim aí, ó. Acharam? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só as premissas para isso. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, primeiro você precisa ouvir a palavra do Senhor, com paciência. E crê naquele que me enviou, crê no Senhor, Deus que enviou a Jesus, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para... Então você já passou da morte para a vida. Então sobre você que aceitou Jesus, que permanece na obediência, que permanece no caminho, que é obediente na palavra de Deus, que é praticante das coisas de Deus, já passou da morte para a vida. Não tem condenação sobre você. De jeito nenhum. Tá certo? Não há condenação. Como lá em Romanos 8:1, aquele texto famoso, né? Romanos, eu vou indo aqui para vocês habituarem a andar na palavra, tá legal? Podia pôr aí no texto, na coisa, mas não, eu quero que você abra a palavra. Manuseie a palavra. 8:1 de Romanos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação, está ouvindo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, precisa estar nele, e ele em você, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andou segundo a carne, dançou, meu amigo. Está me entendendo? Não há condenação para aquele que anda em Espírito, e não segundo a carne. Paulo exortou as igrejas para Gálatas, ele diz assim: ó insensatos Gálatas, que vós que começaste no Espírito e acabaste na carne. Ele falando com a igreja de Gálatas. Então, amados, tem duas. Ou você não chegou no Espírito e está na carne, ou você já esteve no Espírito, cai e volta para a carne. Então, é um cuidado que nós... Por isso, orai e vigiai, por isso estáis pois firmes nas coisas de Deus. Se não há uma condenação do juízo para a salvação, há, porém, um juízo futuro para os crentes, concernente, quer dizer, que diz respeito ao grau de fidelidade a Deus. Querem ver? Vamos no texto que é mais fácil de você entender. 1 João, lá na carta, você vai andar um pouquinho na Bíblia aí que é necessário. 1 João 4, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus, vou ler para você. Nisto é perfeita a caridade, ou o amor, deve estar na sua Bíblia aí, para conosco, para que no dia do juízo, então tem um dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha que coisa. Mas você tem que ser igual a Cristo? Sim, sem dúvida.
Paulo diz assim: sede meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. Mas não é uma presunção. Não, Deus gosta disso, meu amigo. Uma vez foi perguntado ao Senhor, por dois, os filhos de Zebedeu, e falou assim: Senhor, né, cabe-nos aí, nós queremos, o seguinte, nós queremos sentar um do teu lado direito e um do teu lado esquerdo aí no trono. Só isso eles queriam, os dois. Que audácia, né? Ó Jesus, eu quero sentar um do teu lado aqui e o outro do teu lado aqui, os dois irmãos. Jesus fez uma pergunta para eles e diz assim: escuta, você consegue beber o cálice que eu bebo? Quer dizer, consegue passar o que eu passo? Sabe o que eles falaram? Conseguimos sim. Jesus não falou nada. Falou, tá bom, tá, é isso mesmo. Então não é petulância você querer, né, ser a estampa do Senhor. Não é. Cabe a nós esforçarmos para chegar à altura, à estatura do varão perfeito. Por isso que crescemos na graça, por isso que andamos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, para alcançar isso. Não tenha por menos que você precisa percorrer a carreira para que seja como Cristo fez. Ah, mas eu vou morrer na cruz? Não, porque isso ele já fez no teu lugar. Mas você vai amar como ele amou, você vai se dedicar como ele se dedicou, você vai ser humilde como ele foi, está me entendendo? Na cruz não precisa você morrer mais, ele já fez isso, único e suficiente, uma vez só. Está certo? Agora, temos que imitá-lo no quê? No amor. Como você pode amar deixar de amar, né, ou amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que está na tua frente? Você pega lá a carta de João, é cheio disso. Como é que podemos ser assim? Então, irmão, já falamos, se você tem inveja, se você não ama teu irmão, se você quer mais esganar teu irmão, se você acha ele prepotente, se você acha ele metido, você acha... Irmão, você pode achar um monte de coisa e você tem que, o quê? Condená-lo? Não, você tem que orar por ele. A palavra de Deus diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Então, precisamos ter um entendimento e percorrer. Não é uma pregação fácil de eu pregar isso aqui para vocês. Não deve ser difícil, muito fácil de você entender e acatar e ouvir isso e aprender isso. Mas é necessário. É necessário. Né? Aqui ele diz assim, aqui no 17 que eu acabei de ler, porque nós tenhamos, no dia do juízo, tenhamos confiança. Como é que você tem confiança? Confiança quando você está com Ele e Ele em você. Confiança quando a plenitude do Senhor habita na tua vida. Confiança quando você tem o Espírito Santo de Deus e você é selado para isso. Isso é confiança. Então você chega durante lá e fala assim, eu não tenho nada a temer, eu estou aqui reto, perfeito, firme. Então você não tem o que temer. Está certo? Agora, se você esconde as coisas, nós vamos passar por isso, esconde as coisas, quer dizer, tudo no Senhor vai ser revelado, tudo virá às claras. Então, amados, o Senhor, olha, eu sempre falo que o Senhor chamou os hipócritas, fariseus hipócritas, de raça de víboras. Ele não chamou a prostituta de raça de víboras, ele não chamou o ladrão de raça de víboras, ele chamou o hipócrita de raça de víboras. Está certo? Tinha dois ladrões ali. Um reconheceu, não foi hipócrita. Falou, peraí, você está falando o quê? Nós estamos aqui pagando o que fizemos. Ele não fez nada. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Porque o outro estava desdenhando. Não teve humildade, não teve absolutamente nada de reconhecimento, nem arrependimento. Mas pela humildade, pela colocação, o Senhor vira e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então tem certas coisas que nós fazemos, que cometemos, que nós achamos que é pouca coisa, que para Deus não tem muita importância. Tem. Estou lembrando de um texto aqui, está lá em Provérbios, que diz assim, 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª ele abomina. Então está escrito lá, ele aborrece olhos altivos, aborrece mãos que derramam sangue inocente, assassino, olha só, aborrece. Aborrece pés que caminham, que se apressam a correr para o mal, quer dizer, aqueles que largam o caminho e se desviam, isso aborrece. Testemunhas que proferem mentiras,
E mentira é do diabo, hein? Mas isso aborrece a Deus. Tem mais uma? Show aí? Oi? Coração altivo, tal, coração, o soberbo. Ele também aborrece. Mas tem uma sétima que ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Vamos ser justos, vamos ser verdadeiros, vamos reconhecer. Das 7 coisas, o que acontece mais dentro da igreja? Aquela que Deus abomina. Certo? Olha só. Para nós, essa seria mais simplesinha. Essa aí Deus aceita, vai ser uma contendazinha, né? Você põe um irmão rosnando com o outro, fala mal da mulher do outro. Isso aí é coisinha assim. Então, para Deus isso é abominação. Não sei, eu vou classificar, mas o texto dá a entender isso. O assassino é menos nocivo do que isso. Porque o assassino só aborrece. E isso aqui Deus abomina, é mais. Então nós não temos a dimensão do que é tão grave e aquilo que é menos grave. Não temos essa noção. E a palavra nos ensina isso. Nós temos que ter essa medida, esse entendimento. Então, amados, tá? Eu falo, já usei essa mesma colocação aqui, volto a usar hoje. O camarada matou uma pessoa aí, não quero nem dizer por quê, mas está lá na cadeia. Quantos assassinos que vem na cadeia ele se converte? Tem uns que saem de lá pastor. Não tem isso? Já não viram isso? Que o camarada se converte lá dentro e sai crente? Você fala, mas como é que pode? Como é que pode? Ele matou uma pessoa, é homicida, como é que pode? Então, se Deus viu no coração dele, não é que você vai sair matando todo mundo aí, entenda o que eu estou falando. Deus viu a circunstância, Deus viu no coração dele um arrependimento, viu ele buscar a verdade, viu ele se transformar. Ele alcança. Olha só que coisa. Ele alcança. Quem é mais nocivo? Quem é mais nocivo? Esse camarada que matou uma vida tal e responde por isso na cadeia, isso não quer dizer que ele vai ser solto, ele vai responder na cadeia. Plantou, colheu. Mas, perante Deus, se ele se arrepender e tal, buscar, é outra história, é ele e Deus. Mas onde eu quero chegar com essa conversa? Quem é mais nocivo? Ou quem mais faz mal? Ou quem mais condena? Aquele que deu um tiro no camarada e está preso lá? Ou um pastor que está à frente de 200 pessoas, 180 pessoas, e começa a pregar uma coisa errada, começa a pregar uma coisa fora da palavra, começa a pregar palavras que não procedem do trono de Deus, e conduz ao povo a uma condenação, conduz o povo de uma forma errada. A Bíblia diz assim, ele não entra e não deixa que ninguém entre. Quer dizer, quem é mais nocivo? Quem é mais assassino? Perante Deus, se eu não conduzir vocês a pastos verdejantes e a comer qualquer capim por aí, de palavras que não vêm da Bíblia, quem é mais assassino? Ele matou um, vai responder por isso, o outro podia ser crente, o que morreu e está no céu, e tudo bem. Mas e aquele que conduz as pessoas à perdição? E aqueles que pregam errado? E aqueles que levam as ovelhas a pastos de forma errada? Quem é mais nocivo perante Deus? Então, tudo na vida nós temos que analisar diante da palavra do Senhor. Sabe? Porque para Deus há outras condenações piores. Né? Vamos lá. Então, há um juízo que você vai passar. Há uma corte lá, um tribunal que você vai passar. Neste juízo, há a possibilidade do crente, embora salvo, que eu estou falando que salvo ele está, né? Sofrer uma grande perda. Pastor, como é que pode? O maior não é a salvação? O maior é a salvação. Mas se você já é salvo, graças a Deus, se você está dando, por que não obter o galardão também, amados? Por que não praticar a justiça e praticar todas as coisas do Senhor e receber, além da salvação, o galardão de Deus, o reconhecimento de Deus? Por isso que a Bíblia nos ensina que não é vão o trabalho na obra. Não é vão. Tudo que você fizer na obra é computado. Tudo que você fizer na obra é anotado. Para o bem e para o mal. Tá? Primeiro, as perdas. Vamos enumerar algumas aí. Primeiro,
perde o trabalho que fez para Deus na sua vida. Se você fez um trabalho errado, quando chegar diante do Senhor, Ele vai perguntar: o que você tem nas mãos aí? Você vai falar: nada. Nada. O que você plantou? O que você fez em obra? O que você semeou? Nada. Eu queria ser missionário no Canadá. Mas, e o seu vizinho lá? Então Deus usa as coisas, irmãos, o que for preciso para alcançar os corações. Às vezes nós sofremos as agruras, às vezes nós passamos as pelejas todas, tá certo? Mas, amados, nós sabemos que Ele usa esses meios para chegar naquilo que Ele deseja. Mas se você faz uma obra, você vai perder. Não tem como você tirar nada de proveito. A sua obra foi vazia. Né? Segundo, perda da glória e da honra diante de Deus. Onde está isso? Quer ver? Romanos capítulo 2, volta um pouquinho na sua Bíblia aí. Romanos capítulo 2, versículo de número 7. Vou ler para você. Romanos 2, 7 diz o seguinte: a saber, vou ler um pouquinho. Vou ler a partir do 5. Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então vou ler de novo isso para você. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, quer dizer, aquele coração que não se dobra, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então vai ter esse dia. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Pastor, mas você sempre fala que a salvação não depende de obras. Você não faz obras para ser salvo. Porque você é salvo que as obras acontecem na tua vida. É o caminho inverso. Certo? 7. A saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Então você precisa procurar glória, honra e não ser corrupto. Tá certo? Aqui no Brasil não vai sobrar um. Difícil esta coisa. Então, é para o dia do juízo. Se você não fizer isso, no dia da ira, você vai estar perdido. Não vai conseguir absolutamente nada. Terceiro, perda da oportunidade de servir e de autoridade no céu. Vamos ver isso? Mateus 25. Tudo isso você perde se você vai diante do tribunal. Mateus 25. Vou ler para você. Não, ouça. Mateus, se você não achar, ouça que eu vou ler. Diz assim, a partir do 14 diz assim, olha só. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Perdão. Escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis que os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Tá? E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2, e eu granjei e ganhei outros 2, estão aqui. Né? Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor, da mesma coisa que o outro. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo, quer dizer, eu colho onde não semeei, e ajunto onde não espalhei,
Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, a que viesse, receberia o que fosse meu com juros. No 28 diz assim, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola aqui, dos 10 talentos, que está errado, isso que se você contar não dá 10 talentos, dá 8. Não é isso? Perceberam aí, né? É porque eles vêm das 10 virgens, dos 10 não sei o quê, das dracmas, ele vem para 10 talentos, mas na verdade ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para 8. Somando isso dá 8, tá certo? Não precisa ser muito asa em matemática para saber isso. Então, não é? Seria a parábola dos 8 talentos, não dos 10. Mas, amados, vamos ao que interessa. O Senhor, né? Se você não faz a obra, meus irmãos, Ele te dá um talento para você desenvolver, aí você vai perder. Mas Deus dá sem arrependimento e não tira. Não, mas Ele não precisa tirar. Se você não usa, é a mesma coisa. Você não usa, é a mesma coisa. Eu trabalhava com jovens lá em Pinheiros, e um chegou e falou, pastor, ora por mim, faz 15 anos que eu recebi uma profecia que eu teria o dom de cura, ora para confirmar. Eu falei, você vem buscar depois de 15 anos? Como é que eu vou saber? Fazendo. Você já pôs a mão em alguém e orou para que fosse curado? Mas não foi dado para você esse dom? Então, irmãos, né? É o que temia o Senhor, tal, e enterrou de medo, devolvendo aquilo que Ele deu. Irmãos, Deus espera muito mais de você. Espera que você multiplique a semente. Espera que você semeie a tempo e fora de tempo. Espera que de você outros venham, seja multiplicado de uma forma geométrica, sabe, irmãos? Você não foi feito para sentar o traseiro aí no banco, aí ficar quieto. De jeito nenhum. Deus tem para você, sabe? Deus tem para nós todos aqui algo que você tem que fazer. Não precisa pregar na frente, tem quem prega, tem quem toca, mas falta quem interceda. Você está orando aí? Mas falta aquele que fica firme na oração, orando. Eu estou aqui pregando e você está orando pela minha vida, falando assim, usa a boca dele para alcançar os que não sabem ainda. Essa é a função. Por isso que você está aí. Porque às vezes eu estou falando coisas que eu já cansei de falar, que 18 anos falando todo domingo, eu já devo ter falado. E você que está aqui comigo desde o princípio fala, mas isso ele já falou, mas o outro não ouviu. Então fala, Senhor, então como eu fui alcançado, alcança outro hoje. Isso é obra. Certo, é obra. Se você não estiver firme, se você não tiver as obras, você vai ter uma perda. E porque você vai ter uma posição inferior no céu. Mas como é que pode? Pode. Tá? Volta um pouquinho aí, Mateus 5. Falei para você que lá tem um monte de morada. Tem nego que vai morar no duplex, não do Lula, viu? Outro. Mas outros vão morar na casebrinha. Está tudo salvo, está tudo legal, mas Alphaville e Alfavela. Você escolhe. Vamos lá. Mateus 5,19 diz o seguinte, eu vou ler para você, ó. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, no reino dos céus vai ter o menor e o maior. Vai ter. Pastor, mas eu chegando, está tudo bem. Tudo bem, você chegou, está tudo bem, mas, né? Mas que vai fazer o quê? Já viu aqueles camarada, né? Camarada gordo e tal, e papapá, e mancando, tu vai correr a São Silvestre. Os etíopes chegam tudo em primeiro lugar, leva a taça, leva a grana, leva tudo, o pódio, é tudo deles. Aí depois de 4 horas, aí o camarada lá, né? Cumpri. Você cumpriu, mas não ganhou nada. Né? Daqueles caras, pelo menos, o pastor que pregou aqui, o pastor Ari, ele correu a São Silvestre. Ele falou, pastor, pelo menos eu cheguei. Eu falei, entre os últimos, rapaz, fica na sua casa. Ele vai assistir isso aí, ele vai me ligar. Né? Poxa, estamos aqui, meus irmãos,
porque o Senhor nos fez herdeiros e co-herdeiros e nos tornou primogênitos como Ele, irmãos. Deus não tem filho menor. Então nós temos que perseverar, lutar, para fazer o melhor. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Não deixa para outro. Irmãos, eu vou te contar um negócio. Se tiver que pregar 5 vezes, 6 vezes por semana, eu faço. Porque se eu tiver que louvar, eu também louvo. Porque eu não vou admitir, porque o Senhor diz assim, se você não louvar, se você não... as pedras farão no teu lugar. Eu não quero um paralelepípedo fazendo a minha, não. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Sabe, tem camarada que deixa tudo para os outros. Ah, irmão, eu não posso. Ah, faz você, aí eu pago para você ir e voltar. Vai lá, não adianta. A obra do Senhor tem que gastar e se desgastar nela. Não é só gastar, não é só enfiar a mão no bolso e pagar missionário para ir para a Índia, não. É você se desgastar também e pregar para aqueles que estão do teu lado. Lembra no domingo passado que eu falei da ameba? Que o nosso relacionamento na cadeia alimentar e na cadeia de evolução, o que mais evoluído é aquele que se relaciona com mais coisas, intervém em mais coisas, interage com mais coisas. Aquele que é o menos evoluído é aquele que interage só nele. E o menos de tudo isso que nós citamos no domingo passado é a ameba. A ameba só interage com quem está do lado dela. É uma gelatininha ali que não vale para nada, não se comunica com ninguém. E eu disse que tem crente gelatina, aquele ameba, tem crente ameba, que ele só não fala nem com quem está do lado dele. O camarada trabalha no escritório 20 anos, ninguém sabe que ele é crente. Não sabe. Porque ele nunca expôs, ele nunca teve uma exclamação, ele nunca teve um testemunho. Entendeu? Então, amados, temos que fazer acontecer. Senão não tem jeito. Então, tem posição inferior e posição superior nos céus. Vamos fazer isso em 2 vezes, porque não vai dar. Estou na primeira linha aqui ainda, certo? Então nós vamos ter a segunda parte dessa pregação. Mas vamos indo até onde dá. Quinto, retribuição por injustiça cometida contra o próximo. Vamos lá? Colossenses capítulo 3. Tudo isso você perde, faz você perder na obra. Isso que você tem que entender. Você perde para uma posição inferior, você deixa de fazer, né? Vamos lá, retribuição por injustiça. Está lá em Colossenses 3, 24 e 25. Vou ler para você. Sabendo que, vou ler o 23 para você entender. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você faz para Deus. Se tem algum homem beneficiado com isso, é problema do Senhor e não seu. Você faz para Deus. Ok? Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Olha só. Porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de... Se você fizer o bem, você vai receber o bem, vai ter o galardão. Se fizer o mal, vai pagar por isso. Vai perder, vai ter perda. Da salvação, não estou falando em salvação, estou falando em galardão para a vida eterna. Posição no céu. Posição que você traz. Eu já preguei salvação muitas vezes aqui. Tá? Tudo bem. Hoje eu estou pregando um degrau a mais. É aquele que vai ter, além da salvação, galardão. Ok? Então, no texto que nós lemos está escrito assim, nós somos salvos pelo fogo. Como é que é isso? É como se você passasse pelo fogo e perdesse tudo, saindo só com a vida. É isso. Você vai passar pelo fogo, para a tribulação, por todas as situações, e vai perder tudo que você fez, só vai sobrar salvação mesmo. Além disso, mais nada. O fogo vai consumir. Então é salvo pelo fogo, como aqueles que são salvos pelo fogo. Simplesmente foram salvos porque creram, mas não fizeram mais nada na obra. Não fizeram mais nada para acrescentar. Não plantaram para colher. Então, amados, né? Não somos esses que vão passar somente salvos pelo fogo, né? Lá em Romanos 12, que é aquele texto que todo mundo gosta e repete, no Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, muitos até sabem de cor, vamos lá.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que nós estamos fazendo hoje. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então é dedicação, é abnegação, é fidelidade no serviço do Senhor. E você precisa ser transformado. Eu não acredito num crente que passa anos e anos e anos e ele não se transforma. Ele continua no mesmo erro, ele continua na mesma batida, ele continua turrão, ele continua não aceitando as coisas de Deus. É difícil. Sabe? É aquele que você insiste, mas não acata, não pega, sabe? Não tem a fidelidade nas coisas de Deus. O crente precisa ser transformado, amados. A igreja é um lugar de transformação. É um lugar que você entra de uma maneira e tem que sair dela de outro. É um processo, é o caminho. A igreja é o lugar onde se há de permanecer, de se apresentar, e de ficar, e de entrar, aqueles que hão de se salvar. É o caminho que ensina. É igreja, irmãos, não dá. Eu sou crente lá em casa. Você pode ser mesmo. Eu fui batizado no banheiro. Pode ser mesmo, sem dúvida. Mas tem galardão, tem coisas que só o corpo é que concede para você. É só a igreja. Porque às vezes a porta do inferno pode prevalecer contra você somente, sozinho, individual. Mas a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E você precisa pertencer a uma delas. A uma delas não, a ela, é uma só do Senhor. Os endereços são vários, mas a igreja do Senhor é uma só. Dos salvos, daqueles que creem e daqueles que conduzem a obra, fazem a obra. Tá certo? Abra, por favor, em 2 Coríntios. Já vou terminar. Deixa o resto para outro dia. 2 Coríntios. Vocês estão com uma cara de não estar entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sim ou não? Amém aí? Às vezes eu olho e vocês estão meio assustados. Estou incomodando você. Fala, eu já estava salvo, sossegado, eu creio. Eu já estava sentadinho aqui. Esse cidadão vem me pregar hoje que eu tenho que me mexer. Ei, se mexa, meu. Anda. Oxe, tem um monte de coisa para fazer. Tem um monte. Pastor, mas que monte? O pastor que prega, eu não sei só pregação na igreja. Eu preciso de pessoas para fazer uma visita para a irmã Maria Salles, que eu estou vendo ela aqui hoje, mas eu não pude ir lá essa semana, eu fiz força para estar, não consegui. Preciso de irmãos que vá lá no meio da semana e vá orar por ela lá. Eu preciso de irmãos. Está disposto a fazer a obra? Pelo amém, você vai ter a casa cheia, viu, Maria Salles? Nós precisamos de alguém que vá lá, né? Nós estamos ungindo as pessoas, né? Eu preciso de alguém que vai orar com a irmã Edileuza, que está enferma. Eu preciso de pessoas. Não tem o que fazer? Tem um monte, meu amigo. Mas eu não sei fazer nada disso. Sabe lavar a janela? Tem um monte aqui para lavar também. Pode vir. É obra também. Como que não tem o que fazer? Tem um monte de coisa para fazer. Tem reunião de oração sempre aí. Vem orar pela igreja. Irmão, só não faz quem não quer. 2 Coríntios 5, versículo de número 10, diz o seguinte, eu vou ler para você. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso aí você tem que pegar um lapisinho amarelo e riscar isso aí na tua Bíblia. Todos nós vamos passar, salvos ou não salvos, nós vamos passar no tribunal. Não é para salvação e nem condenação, mas é para julgar as obras que você fez, que jeito, hein? Por meio do corpo, por meio da igreja. Por meio da igreja. Sabe? Senão você pega uma Xuxa da vida, abre aí uma negócio de criança aí, como é o nome? Não é buffet infantil, não. Ela tem uma ONG aí de criança. Aí, então ela ganha 2 milhões por mês, ela destina 10% disso e dá para pagar. As crianças são beneficiadas? São.
Mas não é essa obra não, ela está fazendo isso porque está ganhando muito para não pagar imposto de renda. Não é essa obra que Deus espera. Deus espera que você vá e faça a obra com aquilo que você pode, com a sua disposição, crendo que Deus é provedor. Você está me entendendo? Crendo. Sabe? Você precisa ser milionário para fazer uma obra dessa. Ok? Não precisa. Certo? Tem um monte de vizinho seu lá que as crianças enchem o saco, ficam fazendo barulho, você, maldita criança. Pega essa criança pela mão e fala assim, vamos na igreja um dia? Traz ela aqui, tem escolinha lá embaixo, tem pirulito, tem sanduíche, tem refrigerante, tem um monte de coisa lá para ir lá. Quem sabe você acostuma uma criança dessa que está te enchendo as paciências lá a trazer para a igreja? Precisa ser milionário para abrir uma creche aí, abrir um negócio desse? Ora, amados, não precisa nada disso, não. Vê quanto dinheiro Jesus tinha para fazer a obra. E o pouco que tinha, o miserável roubava lá. O Judas roubava. Todos os crentes serão julgados nisso aí. Mais uma eu vou terminar. Romanos 14. Todos os crentes serão julgados. Quer dizer, todos vão passar. Para o bem e para o mal. Você viu que a obra é para o bem ou para o mal? Então tudo será transparente. Não tem nada escondido nas coisas de Deus. Romanos 14, versículo de 10 a 12, diz o seguinte: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas o teu irmão, pois todos haverão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então você não se acha melhor do que ninguém, porque você vai passar. Vamos todos passar. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Terrível isso. Às vezes eu vejo algum irmão falar assim, eu sei que Deus me ouve, eu conheço a vida dele, e falo assim, infelizmente para você, porque você fala tanta bobagem que se Deus ouvir tudo e ele ouve, você está roubado. Então Deus ouve o que falamos de bem, o que plantamos, o que semeamos de bênção, mas ouve as mazelas miseráveis, desgraçadas que falamos. Desgraçadas porque é desprovida da graça. Está me entendendo? Então, tudo que você fala está anotado. Então nós vamos dar conta, está escrito aqui, vamos dar conta. Todos os crentes serão julgados e darão conta, cada um de si mesmo. Isso para o normal. Para nós pastores, nós vamos dar conta de nós e dos demais, dos outros todos, que estão me ouvindo. Ai de nós, se não pregarmos a palavra cristalina, pura, como diz meu amigo Nelsinho, sem mistura. É isso que funciona, irmãos. Tá? Por isso você pode achar o pastor chato, arrogante, cavalo, sei lá o que você pode achar. Mas eu vou ter que dar conta. Sou eu que vou ser cobrado. Então eu não vou deixar de falar para você nunca a verdade. Nunca vou deixar eu vou alisar você e falar assim, olha, só como eu sou bonzinho. Não sou, eu sou bonzinho porque eu estou te ensinando a verdade. Eu sou bonzinho porque eu estou mostrando para você o que é real. Eu sou bonzinho porque eu estou mostrando para você o que Deus quer da sua vida para te abençoar. Sabe? Não é porteirão aberto, que aqui não é porteirão aberto. Não é que você faz o que você quer porque você não vai fazer o que você quer. Mesmo porque, antes de tudo, temos disciplina do Espírito diante das coisas. Então, amados, é isso. Sabe? É isso. Às vezes eu falo, Senhor, eu pregando essa palavra, eu não vou encher isso aqui. Porque a turma foge dessa palavra. Foge dessa verdade. Mas quando eu olho para vocês que estão aqui sempre comigo, eu falo assim, mas eles estão lá por causa disso. Então me consola o coração. Se outros não aguentam, vocês têm suportado, vocês têm aprendido e vocês têm saboreado isso. Ou não. Ou não. Porque quando Deus fala, fala. Mas nós estamos passando aí umas agruras na igreja. Há um tempinho atrás, você que está sempre comigo, ouviu da minha boca que o Espírito falou assim, eis que vou passar o prumo na igreja. Ou vocês não ouviram isso? Você sabe que o prumo, você pode consertar algumas coisas. O que é o prumo que o pedreiro usa? É para ver se a parede está torta. Então você constrói aquela parede assim, ó. Tem uns caras aí que constroem assim, né? E quando você põe o prumo, ela está torta. Dá para você chegar, dar umas marretadas na parede e desentortar ela? O que tem que fazer? E começar?
O prumo é isso. Tem muitos aqui que foi para o chão e precisa começar de novo. Deus nos dá a chance de começar de novo. Deus nos dá a oportunidade de começar de novo. Mas não para fazer torta novamente, mas para subir um edifício bem ajustado. Tá certo? Mas você sofre as agruras de ter que ser derrubado. Não dá para consertar, não dá para você. O prumo é assim, tá certo? O vento ainda você bate para lá, bate para cá e volta no lugar, então, mas o prumo não, o prumo é mais certeiro. E ele falou que era o prumo mesmo, tá? Então todos os crentes serão julgados. Ocorrerá quando Cristo buscar a sua igreja, tá certo? Por quê, hein? Porque, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Porque lá em João 5:22, pode pôr aí, João 5:22, diz que Jesus é o juiz. É ele que vai julgar. Então Jesus tem algumas... Antes ele era o Messias que estava sendo esperado, ele vem aqui no seu evangelho, ele é o Cordeiro Santo de Deus que nos deu a salvação através do sangue dele e tudo. E depois de ressurreto, ele é agora juiz. Juiz. Não espere uma atitude de Jesus longânimo e vai acabar tudo em pizza porque ele morreu por nós. Não, agora ele é juiz e o juiz julga. Tá? Ah, mas Deus me ama, né? Então tem uns camaradas aí que andam... você pega aí esse movimento gay, você pega outros negócios todos aí, que estão fora da palavra, e eles começam a falar assim, mas vocês, pastores, vocês estão condenando a gente, mas Deus me ama, Ele me ama do jeito que eu sou. Eu vou dizer para você, é verdade, rapaz, você está falando a verdade. Deus ama você do jeito que você é. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira... O mundo estava lá e Ele amou o mundo, Ele ama o mundo, rapaz. Porque Deus nos deu a salvação, sendo nós ainda pecadores. Então Ele nos ama do jeito que nós somos. Ele ama lá o fariseu arrogante e tal, Ele ama. Ama, lógico que ama. Deus é amor. Agora... Você vai amar, se você está errado, se você está fora da palavra, os ladrões, os efeminados, os mentirosos, os adúlteros, nenhum desses herdarão, está escrito na palavra. Então o que acontece com esses camaradas? Deus ama a vida deles, eles estão falando a verdade, ama mesmo. Eles vão amado para os quintos dos infernos. Porque uma coisa é Deus amar, outra coisa é Deus salvar. Está me entendendo? Dá para entender isso, pessoal? Deus vai amar sempre. Você não pode dizer que Deus não ama. Lógico que ama. Ele vai dando chance em cima de chance, chance em cima de chance. Agora, se você pula fora, se você é desobediente, se você está naquela categoria toda que eu posso pegar lá no Evangelho e mostrar para você, esses não herdarão. Que coisa! Mas Ele nos ama? Ama, lógico que ama. Mas não pode fazer nada. O amor dele é incondicional. A salvação não. A vida eterna não. Então, nós temos, irmãos, às vezes nós falamos isso, falamos assim, olha, antes não teria aprendido, porque você aprendendo, sabendo e tomando conhecimento, deixar depois é um problema. Antes, melhor não teria conhecido, do que conhecendo, largar. Então, hoje, nós não podemos chegar para Deus e falar, eu não sabia. Sabemos, você sabe, eu sei, eu estou pregando para você que você sabe. Que nós devemos ter uma conduta, que nós devemos nos isso, mas eu não consigo... Mas não sei, Deus olha para o teu coração, o que Ele vai ver? Um coração desistente? Ou Ele vai ver um coração que mesmo cometendo algumas coisas erradas, está fazendo uma força para aceitar, está fazendo uma força para largar, está fazendo o impossível para ficar direitinho diante de Deus? Ele vai olhar isso e vai entender que você não conseguiu por uma fraqueza qualquer, mas que a intenção do seu coração é esta. Porque Ele olha o teu coração, e do coração está as saídas para a vida, diz a palavra de Deus. Então, amados, Ele vai olhar para o teu coração e ver como é que você está. Se você entendeu aquilo que Ele morreu por você, né? Se você está pegando a glória dEle, porque só Ele, foi sozinho que morreu. Quantos tinha na cruz pendurado com Jesus? Ninguém, só Ele. A Virgem estava pendurada lá? Não. Os apóstolos estavam pendurados lá? Não. Algum pastor estava pendurado com Ele lá? Não. Só Ele. Então...
Se foi ele, ele não divide a glória dele com ninguém, nem com o pastor, nem com a virgem, nem com os apóstolos, nem com o santo, nem com ninguém. Está me entendendo? É clara a palavra. E por que ele puxa tudo para ele? Porque ele tem poder para nos abençoar. Porque a ele foi dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, tudo foi dado para ele. Então ele tem condição de pegar tudo e puxar na responsabilidade dele. Porque ele pode tudo em todos. Está me entendendo? Então às vezes a gente fica agradecendo um ao outro, até por prática, ou por tradição, ou por costume, e esquecemos de saber e entender que tudo vem dele. Dele. Então esse é o nosso erro, que nós precisamos entender e transformar a nossa vida. Tem mais meia folha aqui, fica para domingo que vem, tá legal? Entendeu, amados? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Ah, mas eu sou salvo. Mas só pelo fogo, irmão, sabe? É que nem quando eu vou cobrir conta no Bradesco, né? As portas automáticas. 1 para as 4, eu fecho a porta, atrás de mim, eu vou cobrir a conta. Quer dizer, no último minuto. Tem camarada entrando no céu que nem eu entro no Bradesco. Ele fechou a porta. Ufa! Mas, irmão, não poderia você passar já sossegado, caminhar e ter as benesses de Deus, desfrutar das coisas de Deus? Precisa chegar no céu para isso? Não, agora. Se você crê, você recebe. Se você crê, você busca e acha. Se você crê, você tem a condição, meu irmão, de não só ser salvo, porque ele é salvo, mas você não ser salvo pelo fogo, por um triz, ou por uma, né? Nada disso. Você é salvo com folga. Você é salvo que quando você chegar diante do Senhor, você vai trazer diante dele nas suas mãos cheias. Sabe? Não é de dinheiro, não. Cheias das obras. Sabe? Cheias das obras. Rapaz, eu não sei se isso deve contar, mas isso deve contar. Você vai aqui no corredor, conta quantas pessoas, eu não estou contando nem quando eu estava em Pinheiros, que é mais tempo do que eu estou aqui. Mas só daqui para cá, vai lá e conta quantas pessoas estão de branco lá, que foram batizados lá. Eu devo ter algum cachê lá, eu devo ter alguma coisinha boa lá. Quantos tem? Você já contou lá no corredor? Passa lá e conta, tá as fotos tudo lá. Será? Só eu? E você que tem orado por mim para que Deus me fortaleça para realizar isso? E você que tem intercessor na igreja? E você que tem estado aqui fazendo as coisas quando ninguém vê? Só Deus vê quando você se dedica. Sabe? Eu estive aqui ontem, fiquei a manhã toda aqui. Eu sentei de novo, que nem eu fiz na primeira semana que eu vim para cá, eu sentei ali, a igreja era bem menor, era pequena, e eu peguei um papel, meus irmãos, um papel que está bem amarelo lá na minha sala, e o Espírito Santo falou assim, desenha a igreja do jeito que você quer. E eu desenhei a igreja, na primeira semana. Eu lembro que foi uma terça-feira que eu vim para cá. Eu abri a porta, não tinha ninguém, sentei na última cadeira e comecei a pegar o papel. Vai lá e pega esse papel que eu quero mostrar para eles. Os que contam de lá, os que frequentam a minha salinha já viram, mas eu vou mostrar para você. Está até amarelo o miserável do papel lá, né? E se você pôr aqui, você vai ver que a igreja é isso. Não tinha, a gente arrecadava naquela época R$360 por mês. Não dava nem para pagar luz e água, que muitas vezes a gente bancou isso. Olha só. Então eu estou mostrando para você o que é fé de ver lá na frente. Impossível, era impossível. Impossível. Mas eu desenhei o que o Senhor mandou e eu vi lá. Esse sábado eu estive aqui de novo, sozinho. E eu desenhei as partes que eu quero do outro lado lá. Esse desenho está comigo. Vou mostrar para vocês quando ela estiver pronta. Porque se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eu posso estar meio velhinho, mas eu continuo com a fé para isso. Ó aqui, ó, o papel que eu fiz, ó. Não dá para você ver aí, né? Ó. Se você olhar, tem o altar, tem o vitrô, tem o púlpito, tem a entrada, onde fica o óleo, tem os banheiros, a salinha, o berçário. Aqui, ó. Não tinha nada disso. Nós tínhamos 4 paredes aqui, desse tamanho aqui, ó. Quem está aqui desde o começo? Não era assim? Não é, Osmar? Não era assim? Aqui, ó, o desenho, ó. Uma terça-feira. Eu devia ter datado, mas não precisa de data com o senhor, ele sabe, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo?
Isso aqui é ver o invisível. E eu quero ver o invisível na sua vida hoje. Eu falei de vida eterna, eu falei de galardão, eu falei de um monte de coisa. Mas antes de você chegar nisso, há um degrau a ser, há um caminho a ser percorrido. E esse caminho passa pela salvação. Que Deus vai te dar de graça e pela graça. Não vai custar nada para você. Não vai ter nenhum ônus para isso. Certo? De jeito nenhum. Eu não vou perguntar quanto você ganha, não vou perguntar nada disso. Se você tiver no seu coração essa vontade hoje, eu vou orar para que o Senhor te alcance e você comece essa caminhada, que vai passar pelo fogo, que vai passar por tudo isso que eu preguei hoje, mas vai passar salvo, certo? Mas para isso, há uma condição, como nós pregamos no domingo passado, domingo retrasado, e você precisa, a Bíblia diz assim, você crê com o coração e confessa com a boca. Então há uma necessidade. Às vezes as pessoas falam, mas pastor, esses pastores são chatos, eles ficam fazendo um apelo, e a gente tem, Deus já viu o meu coração, sabe que eu aceitei, né? Mas a Bíblia diz assim, crê com o coração e confessa com a boca. Confessar para Deus nada, para Deus ele já viu o teu coração e sabe que você já aceitou e que você tomou a posse e você deu o passo da fé. Deus sabe. Não precisa você levantar a mão e falar, eu aceito, porque ele já sabe que você aceitou. Então para quem que você tem que falar isso? Para Satanás, que pensa que é teu dono ainda, e ele vai ver a tua posição. Porque seu coração, só Deus vê. Sua mente, só Deus ouve. Mas Satanás, você precisa dar uma ordem. Eu não posso chegar e orar com você para sua enfermidade só na mente. Não, eu preciso expulsar, que nem você expulsou. É uma ordem que você dá, porque Satanás tem que ouvir a ordem. E a hora que você levanta a mão e fala, eu quero saber uma coisa, eu aceito esse Jesus sim, eu quero ser salvo, eu quero sair vencedor aqui hoje e mudar minha vida. Satanás vai olhar e fala assim, ih, perdi, esse aí agora entendeu. É para ele, porque Deus já viu o seu coração. Eu tenho certeza que eu não conheço todos aqui, mas eu tenho certeza que você entendeu tudo aquilo que eu falei, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo grosseiramente, às vezes, mesmo você entendeu que é para o teu bem, você entendeu que é para você transformar a sua vida, você entendeu que é para você ser vencedor, é que você entendeu para dizer para Satanás, basta na minha vida, você não tem mais domínio. Porque quando nós tomamos essa decisão, nós criamos um compromisso com Deus e Ele conosco. Então nós recebemos, como diz a palavra, a adoção de filhos, né? Onde Satanás mandava na nossa vida um padrasto vagabundo, nós passamos a ser filhos de Deus, herdeiros do que Ele tem. Ah, mas eu já sou servo, o servo não herda. Você pode ter um servo lá, uma pessoa trabalhando na sua casa a vida toda. Você morre e fica para o teu filho, não para a serva, ou para o servo. Nós somos servos para ganhar o galardão, de fazer a obra, mas somos filhos para ser herdeiros. E para ser filho você precisa aceitar, né? A Jesus, que é o condutor de levarmos até o Pai. Por enquanto Deus é Deus para você. Deus vai ser teu Pai quando você aceitar Jesus Cristo e Ele te conduz até Ele. Tá certo? Então muita gente chama de Jeová, então tem o testemunho de Jeová, os judeus, o eterno, tal. Nós não precisamos nada disso, nós chamamos de Pai. É simples. Mais chegado, mais íntimo, um relacionamento mais forte. Porque nós nos tornamos, quando fazemos isso, é porque acatamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, então é um relacionamento de sangue. Tá certo? Mas para isso precisa essa atitude. Para o inimigo ver, a igreja também tomar conhecimento e passar a te aceitar e apoiar você como irmão em Cristo. Essa é a atitude. Não vou dar nenhuma ficha para você, nem vou dar uma placa, eu sou crente. Agora nada disso, é você e Deus, é você e Jesus. Há alguém aqui que entendeu essa necessidade, né? E que está perdendo, eu luto, mas é como se um caminhão ficasse ali, um carro ficasse ali na lama, e patina, e acelera, o motor até é potente, né? Mas a roda
Às vezes você pode ter fé. E tem muita gente que não é crente, mas tem fé. Quer dizer, o motor é potente. Mas precisa canalizar essa fé naquilo que é certo, aquilo que é útil. A fé salvadora. Está entendendo? Aí você vai, a potência do seu motor vai para o lado certo. E você vai parar de patinar e vai para frente. Alguém que nunca fez isso hoje, não sei se todos fizeram ou não, mas se eu fosse você, não perderia essa chance não.